galerinha, tudo bem com vocês? E aí, como passaram o final de semana? Eu espero que vocês tenham passado muito bem, tá? Vamos começar aí mais uma semana de aula. Quem tá animado? Olha, a tia quer que todo mundo esteja bem animado, tá? Antes da gente começar a nossa aula de hoje, quem aí tá no clima junino? Será que vocês levaram a sério quando a tia disse que vocês podiam assistir a aula caracterizado? A tia tá toda caracterizada, ó. No clima do quê? No clima do São João, no clima das festas juninas. Isso mesmo, esse mês é o mês que nós comemoramos o São João, que é uma festa típica aqui, né? No nosso país, na nossa região, que é o São João, onde nós comemoramos com muito forró, com muitas comidas típicas. Esse ano a gente não vai ter aqueles arraiais bonitos, nem todas essas coisas. Mas a gente vai comemorar em família, isso também é bom. Estar em família é muito bom, é muito gratificante. Então a gente tem que aproveitar todos os momentos, não é mesmo? Antes da gente começar a nossa aula de hoje, vamos fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus pela vida, por tudo que temos, pelos nossos familiares que se encontram bem. Vamos pedir também, se você tem aí algum familiar, como a tia tem, que está precisando lá de uma ajuda de Papai do Céu para poder melhorar, para poder ficar bem, para poder ficar livre desse vírus. Vamos pedir a Deus com muita força para que essa pessoa, ela o quê? Ela melhore. E se todos nós rezarmos juntos, né? Pedirmos a Deus, Ele vai o quê? Ele vai nos ouvir, tá? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus pela vida, vamos pedir a Deus pela vida dos nossos familiares, né? Vamos agradecer a Deus também pelos pais, pela oportunidade que nós temos a cada dia de acordar feliz, de poder ver nossos familiares, de compartilhar momentos bons, alegres e, enfim, por estarmos vivos. Porque se temos vidas, é por causa de quem? Por causa daquele lá do alto, que é o nosso Deus. É por causa dele que nós temos o quê? Que nós temos a vida. Então a gente tem que a todo momento agradecer. Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus por isso, rezando um Pai Nosso, tá? Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus possa estar o quê? Nos livrando de todos os males, né? Então, semana passada a gente ouviu uma musiquinha aí nas nossas aulas que falava sobre o quê? Que falava sobre o amor, que nós deveríamos o quê? Plantar o amor, né? Ajudar mais, não guardar rancor, sermos o quê? Sermos melhores e fazermos a diferença juntos, não é mesmo? Hoje a gente vai ouvir outra musiquinha, tá? E eu espero que vocês gostem e que vocês aprendam. A tia vai diminuir um pouquinho aqui a tela dela pra gente poder compartilhar com vocês esse vídeo, tá? Vai ser muito legal. E durante essa semana, nós vamos estar aí ouvindo esse vídeo, tá? Essa musiquinha pra gente poder aprender. E lembrando, a nossa live, que era geralmente todas as quarta-feiras, essa semana ela foi mudada, tá? Para que a gente possa explicar mais algumas coisas sobre as nossas verificações de aprendizagem. Ela vai ser amanhã, terça-feira, a partir das 8 horas da manhã. Vai ser um pouquinho mais cedo, tá? Mas aí vocês acordam, tomam aquele café, tomam um banho e depois vêm pra cá para assistir a aula conosco, tá? Vai ser de 8 às 9h30. E aí depois vocês vão ter aula de robótica, vocês vão ter 20 minutos aí de descanso e vocês vão ter aula de robótica que vai estar começando aí às 9h50, tá? Então a tia vai diminuir aqui a tela e vai apresentar para vocês um vídeo. Deixa eu ficar bem no canto.
cantinho. Vamos lá. Oi, turma! Hoje na escola um menino falou que não gostava de mim porque meu cabelo é azul. Eu fiquei muito triste, mas depois eu pensei e falei pra ele. E daí que eu sou assim. Cada criança é de um jeito, todo mundo é diferente. O que mais importa é o nosso coração. Quanta diferença existe entre a gente, de um jeito ou de outro, todo mundo é diferente. Quanta diferença existe entre a gente, de um jeito ou de outro, todo mundo é diferente. Toda cor de pele é linda, clara, escura ou amarela, todo mundo misturado, igualzinho a aquarela. Na altura, na cintura ou na cor do cabelo, alto, baixo, gordo, magro, loiro, ruivo ou moreno. Não importa se é aparelho, óculos, tampão, cada um é cada um, todo mundo é amigão. Tem forte, tem fraco, quietinho e bagunceiro, meninos e meninas brincando o tempo inteiro. Quanta diferença existe entre a gente, de um jeito ou de outro, todo mundo é diferente. Quanta diferença existe entre a gente, todo mundo tem um jeito diferente. Viva as diferenças! Eu tenho cabelo azul, uso óculos e adoro imaginar e aprender. Sou pequenininha, tenho orelhas compridas, sei dançar e cantar maravilhosamente bem. Sou gorducho, simpático e muito, muito, muito fofo. Meu nariz e minhas orelhas são enormes, do tamanho do meu charme. Meu cabelo é bagunçado, sou forte e bastante engraçado. Todos somos diferentes, cada um é de um jeito. Vamos cantar, turma! Viva! Aprender é mágico! Quanta diferença existe entre a gente, de um jeito ou de outro, todo mundo é diferente. Quanta diferença existe entre a gente, de um jeito ou de outro, todo mundo é diferente. Toda cor de pele é linda, clara, escura ou amarela, todo mundo misturado, igualzinho a aquarela. Na altura, na cintura ou na cor do cabelo, alto, baixo, gordo, magro, loiro, ruivo ou moreno. Não importa se é aparelho, óculos, tampão, cada um é cada um, todo mundo é amigão. Tem forte, tem fraco, quietinho e bagunceiro, meninos e meninas brincando o tempo inteiro. Quanta diferença existe entre a gente, de um jeito ou de outro, todo mundo é diferente. Quanta diferença existe entre a gente, todo mundo tem um jeito diferente. Então, meus amores, esse foi o nosso videozinho que fala que todo mundo é diferente. E mesmo com todas as diferenças, todo mundo é o quê? Todo mundo pode ser amigo. Nós podemos amar o nosso colega, mesmo ele tendo várias diferenças, mesmo a cor do cabelo não sendo igual à nossa, mesmo ele não sendo tão forte ou tão fraco. Nós temos que amar a todos, porque ninguém é igual. Todo mundo vai ser igual? Não, nem todo mundo vai ser igual. Então nós temos que amar ao nosso amigo, ao nosso próximo, ao nosso semelhante, indiferente de qualquer diferença que ele possua, não é mesmo?
indiferente da cor do cabelo, da cor da pele, não é? Da forma que ele se veste, porque cada um tem o seu gosto em particular. Então, a gente tem que aprender a conviver com o quê? A gente tem que aprender a conviver com as diferenças, porque no nosso meio, as pessoas, elas não são iguais, tá? Vamos lá para a nossa aula agora? A gente vai primeiro para a disciplina de ciências. Eu vou estar aqui reproduzindo para vocês o livro, tá? O nosso livro na disciplina de ciências. As nossas páginas são as páginas 18 e 19, tá? Eu vou estar reproduzindo para vocês o nosso livro, ok? Só estou dando aqui um zoom, já vou diminuir a minha telinha para que fique melhor. Aí a gente tem uma leitura, eu peço para que vocês leiam, tá na página 18, né? Agora, antes da gente passar para o livro, tem o que é para fazer? Antes da gente passar para o nosso livro, nós temos a nossa agenda, tá? E a gente tem que fazer todos os dias aí a nossa agenda. Quem já está com a agenda aberta? Quem já pegou a agenda hoje, já deixou aberta aí na página correta, só esperando a tia chegar aqui e dizer, olha só, é hora da nossa agenda. Quem está com a agenda aberta? Todo mundo está com a agenda aberta? Quem não está com a agenda aberta aí, vamos abrir a nossa agenda, tá? Vamos aí botar no mês de junho, tá? E aí a gente vai o quê? Copiar a nossa agenda, tá certo? Com a caligrafia bem bonita, não quero nada bagunçado. As nossas disciplinas hoje é português e ciências. E aí vocês vão copiar as agendas referentes a português e a ciências, tá? A tia tá abrindo aqui a agenda para vocês, para poder reproduzir, tá? Eu vou ficar pequenininha aqui de novo e vou estar reproduzindo para vocês a nossa agenda, certo? Ó, fiquei pequenininha e agora vamos lá para nossa agenda, que é essa aqui, 15/6. A data de hoje é 15. E nós vamos ter aí português, com atividade no livro nas páginas 30, 32 e 33, e ciências, que é a leitura do livro na página 18 e a atividade na página 19, tá? Quem ainda está copiando, pede para a mamãe ou papai, ou até você mesmo, caso já tenha um bom manuseio aí no computador, no telefone, pausa o nosso vídeo, copia a nossa agenda e depois volta lá para a nossa explicação. Tudo bem? Vamos fazer assim? Vocês aí, pausa o nosso vídeo, copia a agenda bem bonita e depois volta para o nosso vídeo para a nossa explicação, certo? Vamos lá? Ó, vou estar diminuindo aqui, minimizando, né? E agora eu vou passar para o nosso livro. Essa aqui é a nossa página, que tem o nome Hora da Leitura, tá? A gente vai falar sobre as abelhas e a polinização. A gente já estudou, não é mesmo? Sobre a polinização, sobre as abelhas, como é que ocorre esses processos de polinização, quem são os agentes polinizadores, não é mesmo? Quem lembra do que nós já estudamos aí na nossa disciplina de ciência? Quem lembra quais são os nossos agentes que fazem a polinização das plantas? São as abelhas, as borboletas, os beija-flores, morcego, não é mesmo? O vento e a água, ele também pode ser o quê? Os polinizadores. E tem um que todo mundo conhece, que é quem? Que são as abelhas. Vocês sabiam que aqui no nosso país, no Brasil, existe mais de 300 espécies de abelhas? Olha só, quanto tipo de abelha diferente nós temos, não é mesmo? Será que vocês conhecem todos esses tipos de abelha? Eu acho que não.
Geralmente a gente conhece aquelas abelhas que são amarelas e pretas, não é mesmo? Essas são as que nós mais vemos, não é? As abelhas são um dos agentes polinizadores mais importantes, tá? A gente encontra elas geralmente em grande quantidade e a gente vê mais as abelhas em locais onde tem flores e as flores com as cores que chamem a atenção para elas, tá? Agora a gente vai passar para a nossa leitura. Eu peço para que vocês pausem o vídeo, leiam o textozinho e depois vocês voltam aqui que a tia vai estar explicando o texto e depois a gente vai resolver a atividade, tá? Aqui nós temos o nosso primeiro parágrafo, tá? Só um momentinho. Aqui, ó, nós temos o nosso primeiro parágrafo, que diz bem assim: a polinização é a transferência do pólen. Pólen é o quê? Pólen é a parte masculina da planta e esse pólen é transferido para a parte feminina da planta. Pode ser da mesma planta ou de plantas diferentes, não é mesmo? Então, ó, a polinização é a transferência do pólen da estrutura reprodutiva masculina de uma flor para a estrutura feminina de uma flor, tá? Então, o pólen é a parte masculina da flor e é transferida para a parte feminina. Tudo bem até aí? Que ocorre aonde? É aonde ocorre a fecundação. E a partir daí vai surgir o quê? Vai surgir as sementes e os frutos de cada planta, certo? E esse pólen, ele pode ser transferido de uma planta para outra ou na mesma planta, tá? Geralmente o pólen, ele fica grudado nas patinhas dos animais que pousam lá na planta. E aí, quando eles voam, esse pólen, ele vai fazer o quê? Ele vai cair sobre a parte feminina de outras plantas, tá? Então, no nosso segundo parágrafo, diz bem assim: em alguns casos, como milho, trigo e arroz, o pólen é transportado pelo vento. Vocês sabiam que o milho, o trigo e arroz, o pólen era transportado pelo vento ou vocês achavam que eram as abelhas, as borboletas ou os nossos outros animaizinhos que faziam isso? E aí, quem era que sabia? Ó, que informação preciosa, hein? O milho, o trigo e o arroz são o quê? O vento que faz o transporte do pólen. Então, o vento também faz parte do quê? Faz parte dos agentes polinizadores. Também ajuda a planta a se reproduzir, tá? Outros agentes polinizadores também são o quê? A água. Mas como assim, tia? A água. Geralmente, os agentes polinizadores, como a água, é para algumas plantas aquáticas, tá? E também a gravidade. E o que é a gravidade? É a força de atração que a Terra tem sobre o quê? Sobre os objetos, tá? Agora, a gente vai para o nosso terceiro parágrafozinho. E aqui no nosso terceiro parágrafo diz bem assim: porém, na maioria das plantas, como flores, alguns animais são os responsáveis pela polinização. Na grande maioria dos casos, entre os animais polinizadores, nenhum é mais eficiente do que a abelha. Por isso que a abelha é tão importante na polinização. Ela é um dos agentes mais importantes e são elas que fazem a maioria da polinização das flores, tá? Vamos lá. Graças ao trabalho de coleta do pólen e néctar, voando de flor em flor, as abelhas polinizam as flores e promovem a sua reprodução. Então, o maior agente de polinização são o quê? As abelhas. Porque quando elas pousam lá nas plantas que vão colher o néctar, que vão se alimentar do néctar, né? Que é uma substância
açucarada que dá energia a elas, elas acabam o quê? Elas acabam ficando com o pólen no seu corpo e quando elas vão voando de uma flor para outra, elas fazem a transferência desse pólen. E aí, quando esse pólen chega lá na parte feminina da outra planta, ocorre a fecundação, ou seja, a planta ela vai começar a se reproduzir, tá? Vamos lá agora. Além de permitir a reprodução das plantas, esse trabalho também resulta na produção de frutos de melhor qualidade e maior número de sementes. Todo esse processo resulta na base de toda uma cadeia alimentar. Ou seja, a cadeia alimentar é uma relação de um alimento entre os diferentes animais. A abelha, ela se alimenta do quê? Do néctar das plantas e geralmente outros animais não se alimentam da abelha. E outros animais vão se alimentar do quê? Do fruto e das sementes que as plantas, elas vão o quê? Elas vão reproduzir, tá? E tudo isso graças a quem? Graças aos agentes polinizadores, graças às abelhas, tá? Vamos lá agora para as nossas perguntinhas. Nós temos aqui 4 perguntas, que a primeira diz bem assim: qual é a importância das abelhas no processo de reprodução? As abelhas, elas são o quê? Elas são muito importantes no processo aí de reprodução. Por quê? Porque ela é um agente polinizador fundamental que transfere o pólen para a parte feminina da planta, ou seja, ela faz a transferência de um pólen de uma planta para a outra, fazendo com que essa planta ela consiga o quê? Se reproduzir, tá? Por isso que as abelhas elas são muito importantes nesse processo, tá? Vamos para a segunda questão. Na nossa segunda questão, diz assim: quais estruturas surgem após a polinização e a reprodução das plantas? E aí, quando o pólen chegar lá e ela é fecundada, né, por esse pólen, começa a reprodução. E depois que começa a reprodução, a planta ela vai dar origem a quê? Vai surgir aí os frutos e as sementes, tá? Por isso que ocorre a polinização, para que a planta ela possa se reproduzir. A tia, ela vai reproduzir o quê? Ela vai reproduzir as sementes e ela também vai reproduzir os frutos. Tudo bem até aí, né? Espero que vocês estejam, ó, 10, entendendo tudo, tá? Aí a gente tem uma terceira questão, que diz bem assim: retire do texto o nome de plantas que são polinizadas pelo vento. Quais são as plantas que a tia falou que são polinizadas pelo vento, que não precisa dos agentes polinizadores? Tem aqui no texto, vocês vão procurar, ó. É o milho, o trigo e o arroz. Essas são as plantas que são polinizadas pelo vento. É o vento quem transporta o pólen de uma planta para a outra, tá? Vamos aqui agora para a nossa quarta questão, que diz bem assim: que outras formas de polinização são citadas no texto? Ó, as plantas elas podem ser polinizadas pelos seus agentes polinizadores, como as abelhas, como as borboletas, beija-flor, morcego, também pela água, pelo vento e pela gravidade, tá? Essas são as formas que pode, né, ocorrer aí a polinização. Aí você vai ver lá no texto quais foram as citadas, se foram só através dos animais, ou no texto também foi citada pela água, pelo vento, pela gravidade, e vocês vão responder aqui. Lembrando, todas as atividades que vocês respondem, é necessário que vocês enviem para a tia. Para que, tia? Para que a tia possa corrigir essa atividade, tá? Para que a tia veja como é que você está respondendo, como é que você está fazendo, se você está conseguindo escrever as palavrinhas corretas, ou se você está tendo alguma dificuldade. Isso é muito importante para a tia, tá?
Então, eu vou esperar todas as atividades de cada um de vocês lá no meu e-mail. Eu vou deixar o meu e-mail na descrição dos nossos vídeos, tá? Ó, eu vou estar mandando também para vocês hoje o nosso roteiro para as verificações. Observem que no nosso roteiro vai estar lá algumas coisas grifadas de vermelho, vai estar lá destacado de vermelho. Então, esses vão ser os conteúdos mais importantes para vocês estarem estudando para a nossa verificação de aprendizagem, tá? Então, a tia vai estar diminuindo aqui e vai voltar lá para nossa telinha para a gente poder, o quê? Encerrar essa nossa primeira aula, tá? E a gente volta já com a nossa aula de português, ó. Um beijo no coração de cada um. Vocês podem ir lá beber água aí no banheiro rapidinho e depois vocês voltam aqui para assistir a nossa segunda aula, tá? Que vai ser a aula de português. Vai ser muito boa também. Até já!